E parece que a lei Magnitsky, ela fracassou. Ela não funcionou com o todo-poderoso ministro da nossa Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes conseguiu dobrar todo o Império Norte-Americano. Ele colocou Donald Trump de joelhos. Mas será mesmo? Antes de continuar, eu peço para você que não é inscrito que se inscreva no meu canal. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Ative o sininho para toda vez que o STF quiser lhe enganar, você ficar sabendo de tudo aqui. Será que realmente a lei Magnitsky ela não funcionou com o superministro Alexandre de Moraes? Vamos quebrar toda a narrativa agora. A primeira delas é que não existe normalidade na Suprema Corte. A Suprema Corte do Brasil, ela foi quebrada ao meio a partir do momento que o ministro Luiz Fux, ele saiu da primeira turma e foi para a segunda turma, levando com ele embaixo do braço o processo que pode transformar Jair Messias Bolsonaro elegível para a eleição de 2026. O primeiro argumento deles é o de que a vida institucional da corte segue normal. Isso é mentira. E a prova mais clara disso foi a jogada de mestre do ministro Luiz Fux. A gente viu o ministro Barroso, um dos pilares da ala ativista do tribunal, antecipar a sua aposentadoria. E essa saída abriu uma vaga na segunda turma. O que o Fux, como ministro mais antigo, fez? Usou seu direito regimental e pediu para sair da primeira turma, a turma de Alexandre de Moraes, e migrar para a segunda. Isso é vida normal. De jeito nenhum. Isso é um terremoto. Primeiro, é um ato de dissidência claro. O Fux, com essa atitude, está se descolando da imagem da turma que condenou o ex-presidente Bolsonaro. É ele dizendo para a história, eu não faço parte disso. Mas a consequência é ainda mais devastadora para eles. Com a chegada do Fux, a segunda turma, que julga os casos da Lava Jato, passa a ter uma nova maioria, em tese mais conservadora e legalista. Aquele placar de 3-2 agora pode se inverter, que coloca em risco todas as decisões que anularam provas e beneficiaram corruptos no passado. Isso não é normalidade, isso é caos interno. É uma guerra de poder que se abriu dentro da própria corte. A segunda narrativa é que os ministros falaram que não atingiu a vida pessoal. Mas o que mais a gente vê são ministros do STF chorando copiosamente. O chororô é grande, até porque os convites para ir aos grandes eventos internacionais, eles acabaram. O segundo ponto da narrativa deles é o de que a vida pessoal dos ministros não foi afetada. Isso também não parece ser verdade. O jornalista Paulo Figueiredo, que tem fontes diretas em Brasília, revelou o que estaria acontecendo por trás das cortinas, Deus nos acuda, um pânico tão grande que já teria levado o ministro a chorar. A gente também sabe, por notícias que saíram na própria imprensa, que acabaram aqueles convites para eventos chiques nos Estados Unidos, aquelas palestras em universidades americanas, tudo pago por empresários com interesses na corte. Vários desses eventos que antes eram em Nova York ou em Washington, agora estão sendo remarcados para o Rio de Janeiro ou para a Argentina. Eles estão com medo de sair do país. Eles estão com medo de serem barrados na imigração. Isso é vida normal? Ou é a vida de quem está se tornando um pária internacional? Terceiro ponto, eles estão diminuindo e até absolvendo algumas pessoas que foram julgadas e condenadas no dia 8 de janeiro. O terceiro ponto da mentira é o de que a lei Magnitsky foi apenas uma tentativa de intimidar o Moraes antes do julgamento do Bolsonaro. Isso é falso. E para desmentir, a gente não precisa de fontes de bastidores, a gente só precisa ler o comunicado oficial do Departamento do Tesouro americano. O texto é claro. Ele diz que o ministro assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. Ele não fala apenas de Bolsonaro. Ele fala de uma violação sistemática de direitos. A gente se esqueceu dos moradores de rua que foram presos e acusados de golpe de Estado? 5 deles já foram absolvidos por falta de provas. Mas quantos outros inocentes continuam presos ou foram condenados no meio da multidão? A gente se esqueceu que a perseguição do ministro atingiu empresas americanas e cidadãos americanos, como o Rodrigo Constantino. A lei Magnitsky não foi por causa de um homem, foi por causa de um padrão de comportamento que,
aos olhos do mundo, se assemelha ao de uma tirania. Quarta narrativa que a gente vai destruir agora. Moraes sentiu e sentiu muito, porque não atingiu tão somente ele, e sim também a sua esposa e os seus negócios. Hoje, Alexandre de Moraes, ele teve a sua pena de morte financeira decretada. O quarto ponto, e talvez o mais importante, é a ideia de que o ministro Moraes não recuou e que isso o fortaleceu. É verdade que ele não recuou na sua arrogância, mas a realidade dos fatos mostra que ele foi, sim, atingido, e de forma muito dura. A gente sabe, por notícias que a própria grande mídia teve que dar, que ele está sem acesso a cartões de crédito de bandeiras internacionais. A gente sabe que qualquer propriedade que ele tivesse nos Estados Unidos foi bloqueada. A gente sabe que ele não pode mais entrar no país. E o mais devastador de tudo, a gente sabe que a sanção se estendeu à sua família. A sua esposa, Viviane Barci, e o Instituto Lex, que funcionava como a holding patrimonial da família, também foram incluídos na lista da Magnitsky. A pena de morte financeira não atingiu apenas ele, atingiu o seu clã inteiro. Isso é sair mais forte? Ou é ser asfixiado financeiramente e ver a sua família pagar o preço por seus atos? Quinta narrativa, o inquérito das milícias digitais contra Elon Musk, ele está parado há 3 meses e não tem perspectiva de retomada. E tem mais? E o inquérito contra o Elon Musk? A gente se lembra daquela bravata toda da inclusão dele no inquérito das milícias digitais. O que aconteceu com isso? Nada. O inquérito está parado há 3 meses. O ministro, que era tão valente para peitar o homem mais rico do mundo, de repente ficou quieto. Ele recuou sim. Recuou por medo das consequências. Sexta narrativa e talvez a mais importante. O Tesouro americano já está verificando junto aos bancos brasileiros se a lei está sendo cumprida. Multas pesadíssimas contra as instituições bancárias, elas vão chegar. O Banco do Brasil já está se borrando todo. A gente sabe que o Tesouro americano já enviou cartas aos bancos brasileiros perguntando o que eles estão fazendo para cumprir as sanções. E a resposta dos bancos, ou a falta dela, vai definir a próxima fase. Se os bancos brasileiros, por pressão do STF, se recusarem a cumprir a lei, o que vai acontecer? Eles mesmos podem sofrer sanções secundárias. Podem ser multados em bilhões de dólares, podem ter suas operações nos Estados Unidos suspensas. E a gente sabe que nenhum banqueiro vai quebrar o seu banco para proteger um ministro do Supremo. A lei Magnitsky não fracassou. Ela está em pleno funcionamento. E a parte mais pesada, a que vai de fato doer na economia e no sistema financeiro, ainda nem começou. A bomba relógio está armada e o cronômetro está correndo. O que a gente está vendo, portanto, é a construção de uma farsa. Uma tentativa desesperada do Supremo e da mídia que o apoia de nos vender uma história de normalidade que não existe. Eles estão com medo, estão acuados, estão sofrendo as consequências de seus atos. E a única coisa que lhes resta é a mentira. É a tentativa de nos fazer acreditar que está tudo bem, que nada mudou. Mas a gente não pode cair nessa. E a Noruega quer transformar o Brasil em uma colônia, enquanto ela produz petróleo e gás natural a todo vapor. Ela quer bloquear e fazer com que o Brasil continue a mesmice. Galera, olha só o que é a eco-hipocrisia. Eu tô aqui na COP30, aqui na frente do stand da Noruega, e eles expressam uma frase: vamos moldar a transição juntos, se referindo à transição energética. Bom, lá na Noruega, eles exploram petróleo e gás natural a todo vapor. Eles têm a estatal, que é a Equinor, que é o equivalente à Petrobras aqui pra gente. Essa Equinor, ela banca 42% das despesas do governo norueguês e investe tudo isso em educação, infraestrutura. Mesmo com toda essa hype de descarbonização, a Noruega ela vem diminuindo o investimento dela em energia renovável, tipo energia eólica, solar, elétrica e por aí vai. Mas está aumentando em 10% o investimento em exploração de petróleo. A Noruega já colocou 3 bilhões no Fundo Amazônico e ela financia também várias ONGs internacionais. Ela não quer que o Brasil explore petróleo na sua costa. Ela não quer concorrência, quer que o Brasil continue na mesma miséria. Porque a Noruega anunciou um investimento de 3 bilhões de dólares no Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Que alimenta todas as ONGs engajadas em lutar contra a exploração do petróleo aqui na margem equatorial, aqui na frente do Pará. Também aquelas ONGs que são a favor de não tocar na Amazônia para poder usar o crédito de carbono como ato compensatório. A Noruega, gente, ela já botou mais de 3 bilhões de reais dentro do Fundo Amazônia e já está recomendando agora o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é a atualização dele. Tudo isso para alimentar essas ONGs terroristas, para limitar o desenvolvimento
do nosso Brasil. A Amazônia brasileira, que tem os piores índices de mortalidade infantil, os piores índices de desenvolvimento humano, as piores taxas de analfabetismo. Esse é o verdadeiro interesse estrangeiro dos países desenvolvidos com o nosso Brasil. Usar esmolas verdes com ONGs para travar o desenvolvimento de quem tem um potencial gigantesco, que é o caso do Brasil aqui, que vai concorrer com ele. Mas que a gente, nas mãos dessa petezada que está hoje no governo federal, vai ser uma eterna colônia dessa cambada. Fora PT, CPI das ONGs já, deputado Rogério Barros. Damares, ela dá uma enquadrada no fraudador do INSS. Ela diz que tem pena da mãe do fraudador. Pelo que ela levantou, a pena do rapaz vai ser altíssima. Uma foto aqui que me parece que você é evangélico. Aí eu somei tua idade, é possível que você tenha uma mãe viva ainda, e é possível que ela seja evangélica, e essa comunidade evangélica me segue muito, e quando eu sou dura com alguém aqui, que tem uma mãe evangélica, eu sei a dor que eu causo nessa mãe. Mas nada que eu fale ou deixe de falar vai diminuir a dor que a sua mãe está sentindo agora em te ver exposto da forma como você está exposto. Então, Igor, não pense que você é esperto. Te pegamos. Olha onde você está. Se tu fosse realmente tão esperto como talvez você pense, você não estaria sentado nessa cadeira. Mas nós te pegamos. Nós não sabemos como será a sua condenação, o tamanho da sua condenação, mas a sua situação é gravíssima. E você pode colaborar em diminuir sua pena, em diminuir o tempo que você vai ficar na cadeia, mas você vai para a cadeia. E quando o Trovão fez a conta aqui, eu juro para você que eu gelei. Eu sou mãe de uma menina de 26 anos e eu fiquei imaginando, meu Deus, quanto tempo esse menino vai passar na cadeia? E vai, Igor, vai. Sabe por quê? Porque alguns dos crimes que você cometeu, crimes contra pessoas com deficiência e crimes contra pessoas idosas, a pena é muito agravada. E para fechar com chave de ouro, temos aqui a Janja, tirando sarro dos jornalistas. Ela pergunta se eles já compraram coxinha. Eu acho é tome. E a Janja ainda passa lá para tirar sarro dos jornalistas. A coluna da Thaís é isso, é uma coluna brevezinha, falando um pouquinho de bastidor da COP30. E eu achei importante, porque a Janja está lá fazendo as agendas dela, aí ela passa pelos jornalistas. Não sei se tem como a gente abrir essa coluna da Thaís, ô Lu, para que a gente possa mostrar. E aí a Thaís ouviu, ela virou e falou, comeram coxinha hoje? Foi dar uma provocada nos jornalistas que fizeram reportagem falando sobre os altos custos dos alimentos na COP30, né? Reportagem, isso é notícia, né? Uma coxinha a R$45, um salgado a R$60. Isso é notícia, né, Josias? Sem nenhuma dúvida, né? Para usar a terminologia da moda, coxinha a R$45 é um atentado terrorista, né? E o gracejo da Janja devia ser evitado, né? Por mais que a primeira-dama queira ser engraçada. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!